vida do teu filho, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como terra, querendo que caia a boa semente, Senhor. Todos nós estamos aqui abertos para receber a tua palavra, Senhor. Seja ela, Deus, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, seja para o que for, ó Pai, nós sabemos que vem da tua parte. Então nós queremos, Jesus, pedir que o Senhor afofe a terra do nosso coração, que nós possamos estar com a nossa mente ligada em Ti, ó Pai, que nada venha nos distrair esta noite, Senhor, para que possamos sugar aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus, e que nós possamos estar na disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, se precisa ser mudado algo, fala comigo esta noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Usa a boca do teu filho como uma espada, Pai, como uma espada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Dia de eleição hoje, um dia muito importante para a nossa nação, para as nossas vidas. Parece que alguns irmãos ficaram cansados de votar. Aí não cansou, não consegue ver. Alguns votam longe. Eu antigamente votava em São Bernardo do Campo. Aí eu resolvi votar em Santos. Mas isso é conversa, né? Glória a Deus. Assunto para depois do culto. Não é verdade? Parece que a Dilma já perdeu. Esses negócios é legal porque foi bem natural, né? Eu pensei na Marina e falei Dilma. Talvez é porque eu quisesse que ela perdesse, né? E saiu. Glória a Deus. Glória a Deus, missionária Gilma está com a gente hoje. Glória a Deus pela tua vida. Ela pregou domingo passado, pregou segunda, terça. Eu não sei se pregou quinta também, aqui na igreja. Quinta também. Glória a Deus, foi bênção, viu? Essa semana foi muito tempo orando. E terça-feira a reunião estava lotada. Ela orou por cada pessoa que estava aí. Então a baixinha tem energia. Aleluia. Incansável na oração. Deus é bom. Amados, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 36. Antes disso, quem nos visita essa noite? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Levanta a mão, primeira vez, né? Nossa irmã lá de São Vicente, no grupo da Marleide, né? Não, ainda não foi. Ah, isso, ainda não foi lá, mas está vindo aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu, querida? Deus te abençoe muito. Tem mais alguém que é a primeira vez aqui? Hoje não, só uma pessoa. Ali também, seja bem-vinda, viu, querida? Deus abençoe muito sua vida também. Amém? Então, ali atrás, a Elaine já viu, vai chegar até ela. Depois vocês cumprimentem os nossos visitantes, amém? Quem você já reconhece que é a segunda, terceira vez, também. Mateus 24, versículo 36, diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Então, palavra vigiar, queridos. A palavra vigiar no grego é gregório, e seu significado é uma vigília constante. Vigília constante. E vigiar no dicionário é observar constantemente, estar atento. Estar atento. Repete comigo: estar atento. Se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria vigiando? A vinda dele seria um ladrão, como a vinda do ladrão para você? Como seria? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Ou você talvez, nesse momento, dissesse: não, dá mais uns dias, tem algumas coisas para eu acertar, tem algumas coisas para eu resolver, tem umas mentiras que eu falei que eu ainda não fui lá desmentir, tem umas coisas que eu disse que precisam ser reditas, consertadas, tem uma situação que está mal resolvida. Estou devendo uma grana, preciso ir lá primeiro pagar. Como é que seria para você? Porque o Senhor Jesus diz que a vinda dele vai pegar de surpresa. Em nossa vida, toda advertência deve ser respeitada. Amém? Os avisos de perigo são colocados em lugares visíveis e estratégicos. Se existe um aviso de perigo, é porque há uma possibilidade de ferimentos, de acidentes e até morte para quem estiver desatento. Aí a gente podia contar várias histórias, né? De desatenção, de não respeitar avisos de advertência. Automóveis e caminhões com cargas perigosas devem ter avisos comunicando que há perigo, que há risco de acidente. Não é verdade? Perigo. Pode matar alguém. E eu não sei se você já viu um vídeo da internet que tem um caminhão de combustível num posto e um frentista, ele sobe, ele vai até a tampa que está aberta e ele acende a luz do celular na tampa ali aberta para ver a quantidade de combustível que tem dentro do caminhão. Ele nunca mais fez isso. E o combustível acabou. Você já viu esse vídeo? Quem viu esse vídeo? Eu vi esse vídeo. É trágico porque o vídeo termina com a explosão. Uma pessoa desatenta, não respeitou o sinal de perigo, o aviso de perigo, foi imprudente e morreu. Explodiu o caminhão. Então, avisos de advertência, eles devem ser respeitados. Por isso que a Bíblia tem diversos avisos de advertência para nós. Há menos de um mês, 2 vezes neste púlpito, foi mencionada a passagem das 10 virgens. Menos de um mês. Mateus 25, 1-13. Queria ler rapidamente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então Jesus está fazendo uma comparação aqui. Ele está dizendo ao que será semelhante o reino de Deus. Dizendo a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, dormiram, todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, aviso de advertência. Onde o azeite é o combustível para que aquelas velas se mantenham, ou aquelas lâmpadas se mantenham acesas. E a lâmpada acesa na nossa vida, e o azeite é comparado ao ao Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E você é cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Amém? Tem formas de fazer isso. Enchei-vos do Espírito de Deus, da presença de Deus na sua vida. 2 vezes na Bíblia de Estudo de Genebra há uma nota que diz assim: a demora da volta de Cristo distingue ou separa o sábio do tolo. Estar pronto significa estar preparado para uma longa espera. O zelo de pouca duração é inadequado. Por isso que no versículo 37 a 39, Jesus fala que nos dias de Noé era assim, parecem dias de hoje. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A vida comum, estavam vivendo suas vidas. Normal. Nisso não há pecado. Amém? Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Mas o erro é não dar ouvidos ao que Noé certamente dizia para eles, ou ao que aquela construção da arca e para que ela serviria era um aviso de advertência, em que as pessoas olhavam e diziam: louco, está esperando o quê? O que ele está aguardando? O que ele está fazendo com a vida dele? Está perdendo a vida, servindo a Deus, está gastando o seu tempo servindo ao Senhor, não vale a pena. Quem já não ouviu isso? Eu ouvi isso nos meus 20 anos, meus 17 de conversão, 1982. 5% da população do Brasil era evangélica, onde você era um no meio de um palheiro, muitas vezes, um no meio de uma sessão com 30 pessoas trabalhando. Você era o único evangélico. Então, naquele tempo, você era minoria. No meio de uma empresa, às vezes, com 30, 40 pessoas,
naquele tempo, 5% representava você ser 1 ou 2 no meio desse povo, muitas vezes te perseguindo, criticando e dizendo: está perdendo o seu tempo, o que você está fazendo com a tua vida? Deixa disso. E no meu tempo, como a gente era bem zombado, bem perseguido, bem criticado, e era mais difícil ser cristão. Pelo menos eu achava. Né? Os mais experientes podem confirmar isso, não é verdade? Eu me lembro que quando eu era um garoto de 9, 10 anos, o meu conceito era, eu tinha medo de crente. Eu tinha medo. Eu entrei uma vez numa casa de crentes, né? Naquele tempo, com essa idade, eu tinha um amigo que os pais, ele e os pais eram crentes, a família, e eu fui lá. E eu fiquei assim meio temeroso: o que vão fazer comigo? O que será que... Uma ingenuidade de criança. E eu me lembro da senhora, da mãe dele, falando de Jesus para mim. Falando do amor de Deus, dando conselhos para mim. Né? Me lembro disso. E eu me lembro que eu queria sair de lá o mais rápido possível. Queria sair de lá. Falei: o que eu estou fazendo aqui? Estou fora. Então era isso. Mas é interessante. Então, amados, continuando. Neste tempo de Noé, as pessoas, pela demora, ficaram relaxadas. E nos dias de hoje é a mesma coisa. O tempo faz com que as pessoas fiquem mais e mais relaxadas e despreocupadas com a vinda do Filho do Homem. Fala para o teu irmão: Jesus está voltando. Pronto, não precisa falar mais. Só uma vez. Nós estamos em guerra. Sabe o que nos deixa muitas vezes despreocupados? É o sentimento. Nós temos a paz de Cristo sobre as nossas vidas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? Então, a paz que Jesus nos dá não é igual à paz do mundo, que é uma paz onde só é possível quando há ausência de problemas. A paz que o Senhor Jesus nos dá é no meio dos problemas, no meio das dificuldades. Eu já preguei sobre isso. No meio da situação difícil, no meio de um problema no casamento, no meio de um problema de um relacionamento, você vai buscar Deus e Ele vai te dar paz. Amém? Ele vai nos dar paz. Você sente essa paz, é sobrenatural. Uma confiança: Deus está comigo, Ele está cuidando da minha vida. E quanto mais experiências que você tem com Jesus, mais a tua paz aumenta, mais a certeza de que Ele é com você, que Ele está cuidando, que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Isso, aleluia. Mas uma coisa que é importante que nós saibamos é que nós estamos em guerra. Gálatas 5, 16 e 17 nos mostra isso. Que há uma guerra. Há uma guerra de vida e morte dentro de você. Vida e morte. Gálatas 5, 16 e 17, eu vou ler na tradução, na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais claro para nós. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Na outra tradução fala: não obedeçam aos desejos da carne. Porque o que a nossa natureza humana quer
é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, há uma luta dentro de você. Tua natureza humana contra o Espírito de Deus. Você querendo fazer o que você quer. Uma luta. Tua carne quer te destruir. Tua carne é a tua natureza humana. Tua natureza humana vai dizer para você o que seus amigos irão pensar de sua mudança radical. Há pessoas que são mais fiéis aos amigos do que a Deus. E Gálatas 5,19, pula o versículo 18, diz assim, também na nova tradução na linguagem de hoje. Presta atenção. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são coisas que acontecem com a natureza humana de pessoas que são de outras igrejas. Ou dessa aqui também, né? Essa brincadeira está ficando sem graça. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É o que a Bíblia, é o que a palavra de Deus está nos dizendo e nos alertando, advertindo. Amém? Aí você pensa, o que isso tem? Aonde eu estou abrindo brecha na minha vida para isso? Pense com seriedade. Amém, querido? E continuando, há pessoas que são mais fiéis aos seus amigos do que a Deus. Por isso que eu digo, pensando aqui no meu passado, mas que no futuro acontece. Às vezes as pessoas têm temor de ser cristãos porque o que os amigos vão pensar, o que os amigos vão dizer, o que vão falar da minha mudança, da minha postura, o que a minha família vai dizer? Em um determinado momento da minha vida, eu fui chamado de radical, de fanático, quando eu não era. Não acho até hoje que era. No meu trabalho, por ler a Bíblia na hora do almoço. Incomodava pessoas, incomodava crentes que não estavam tão afim de levar um compromisso com Cristo como eu estava querendo levar. Incomodava. Interessante. E eu queria uma mudança de vida. Então, o que as pessoas vão pensar quando você muda? E tem gente que fica demorando para tomar uma atitude. Sabe, amado, você vai falar assim, mas isso é muito radicalismo. Mas Jesus era radical. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é radicalismo. Jesus falou, acabou. Jesus era radical. E radical para o nosso bem. Amém? Radical para o teu bem. Porque ele não vai dizer o que não é. Ele vai dar outra opção que não existe. É através de mim. Não é através de ídolo. Não é através de santo. Não é através de imagem. Não é através de religiões orientais. Não é através de feitiçaria. Não é através de umbanda. É através de Jesus Cristo. Não é através de religião, inclusive. É através de Cristo que você chega. Amém? Então presta atenção. Primeiro, Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42, 5 a 8. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela.
Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Isso é básico para quem se converte e crê em Jesus Cristo. Segundo, se você se envergonhar de Cristo, Ele terá vergonha de você quando Ele voltar. Lucas 9, 23 a 26, e dizia a todos: se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque, presta atenção, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? E terceiro, você é chamado de soldado. Agora você fala para quem está do seu lado: você é soldado de Cristo. Você é soldado de Cristo, querido. É o que a Bíblia nos diz. Então, meu irmão, soldado, para que serve o soldado? Para estar preparado para quê? Para uma guerra. A palavra de Deus nos diz que nós somos soldados. Temos que estar preparados para a guerra. Então, há uma guerra. Amém? Não é brincadeira não ser cristão. A guerra espiritual, a batalha, a luta. Você tem que orar. Tem dias que você vai orar mais. Tem tempos em que você vai orar mais. Mas você tem que vigiar sempre. Amém, querido? Vigiar sempre. Isso, 2 Timóteo 2, 3 a 5, você lê em casa, que diz que nós, como soldados, temos que lutar legitimamente. Soldado tem que estar atento. Glória a Deus. Presta atenção, você precisa vigiar e orar. Você não sabe quando Cristo irá voltar. Há uma guerra dentro, tudo que eu falei agora, há uma guerra dentro de você. Sua natureza humana luta contra o Espírito de Deus. Você não deve se envergonhar dos ensinamentos de Cristo. E você é um soldado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria ilustrar isso tudo com uma história aqui. Verdadeira. Uma história que quem gosta de guerra sabe do que eu estou falando. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, esquecendo os interesses políticos e econômicos, os Estados Unidos demoram para entrar na guerra. E os Estados Unidos sabem que tem um inimigo muito perigoso chamado Japão. Tem algum japonês aqui hoje? Eu não vi os Tsuchikayama. Nada contra os japoneses. Pelo contrário. São uma bênção. Mas, isso foi uma brincadeira mesmo. Então, os Estados Unidos sabe que o Japão já se uniu à Alemanha e à Itália nessa guerra. E os Estados Unidos é muito forte, é a potência já do mundo, já é uma potência econômica e é uma potência bélica, uma potência em armamentos de guerra. Ninguém quer mexer com os Estados Unidos. Muito menos a Alemanha e a Itália querem que os Estados Unidos se envolvam na guerra da Europa, que eles estão ganhando em 1941. Estão vencendo. Então, de alguma forma, os Estados Unidos têm que ser impedidos de entrar nessa guerra. Mas os Estados Unidos, fortes, potência econômica, ele despreza o seu inimigo. Ele desprezou a força do Japão.
o estrago que eles podiam fazer. E a 26 de novembro de 1941, uma frota japonesa, incluindo 6 porta-aviões, seguiu para Pearl Harbor. Falei direitinho? Isso aí. Sob um silêncio restrito, uma base naval no Havaí. Uma base naval americana com muito armamento. A Marinha Americana está ali, nessa base. Eles vão para lá num silêncio restrito. Parece coisa do diabo. Eu fiquei pensando, às vezes, como o diabo age contra a nossa vida. Ele vem sorrateiramente, em silêncio, tentando de todas as formas, impedir que nós suspeitemos que ele está chegando próximo de nós. Com alguma oferta, com alguma tentação, com alguma situação, com alguma cilada. Sob um silêncio restrito, na qual todas as comunicações via rádio entre as embarcações da própria frota e com o Japão estavam proibidas, para que ninguém interceptasse esse ataque. Os porta-aviões japoneses levavam 441 aviões. Acompanhavam também a frota 8 reabastecedores de esquadra. Em adição, a Força Avançada Expedicionária incluía 20 submarinos e 5 mini-submarinos. Esta força tinha como objetivo recolher informação e afundar quaisquer navios dos Estados Unidos que tentassem fugir de Pearl Harbor durante o ataque aéreo. Agora veja só o que é grave aqui. Você já assistiu o filme, você já conhece a história, não é verdade? Alguns já devem ter visto o filme. Aqui, ó, as forças de inteligência e espionagem dos Estados Unidos, tanto civis como militares, já tinham entre si informação suficiente para antecipar o ataque japonês algumas semanas antes. Então já haviam avisos de advertência. E eles não respeitaram. As Forças Armadas em Pearl Harbor tinham, inclusive, recebido vários alertas no dia do ataque. Isso, eu vi um filme antigo que mostrava. O pessoal via os aviões japoneses assim, que nem uma nuvem vindo, de tanto que eram, 441. Eles achavam que eram aviões que estavam vindo para uma festa. E eles iam fazer a festa. Tais informações poderiam ter colocado Pearl Harbor num alerta máximo e ter diminuído as perdas, ou mesmo preparado a frota dos Estados Unidos para um contra-ataque aos porta-aviões japoneses. A Força de Inteligência dos Estados Unidos, através do Serviço de Inteligência do Exército e da unidade deles, lá do Escritório de Inteligência da Marinha, tinha interceptado mensagens diplomáticas japonesas e tinham decifrado o código daquela operação. Embora as mensagens não contivessem qualquer informação militar estratégica ou tática, avisos foram enviados para todos os comandantes das forças dos Estados Unidos. Todos estavam avisados. Todos os comandantes das forças dos Estados Unidos no Pacífico, incluindo a clara mensagem de guerra, olha, clara mensagem de guerra nos finais de novembro de 1941. Estava todo mundo avisado. Vai vir guerra. Vocês vão ser atacados. Os comandantes dos Estados Unidos tinham sido alertados que testes mostravam que o lançamento aéreo de torpedos em águas pouco profundas era possível. Mas ninguém no Havaí deu a devida atenção ao perigo colocado pela possibilidade. Eles podiam ter impedido torpedos de chegarem ali. Eles achavam que não tinha como torpedos chegarem nos aviões, chegar nos navios, porque a água era rasa. Só que os japoneses já tinham se preparado para a batalha e já tinham desenvolvido torpedos que iam por águas rasas. Eles eram lançados dos aviões e eles não afundavam, eles iam pela água rasa e atingiam os navios. Então, para quem gosta de guerra, isso é bom. Bom, então, amados, no entanto, o Japão tinha já desenvolvido torpedos, eu já falei. Então, terminando aqui, finalzinho. Na altura do ataque, o exército que tinha um exército que estava ali próximo, perto da Marinha, que tinha responsabilidade pela defesa dessa base, estava em modo de treino em vez de alerta.
estando a maioria das suas armas antiaéreas desmontada para ser transportada e a munição fechada em armarias separadas. Ou seja, esta história bem conhecida nos mostra que os Estados Unidos tinham avisos suficientes para estar alerta, porém eles desprezaram qualquer possibilidade de serem atacados, por causa da sua força naval e por achar que seu inimigo não conseguiria e nem se atreveria a atacá-lo. No dia 7 de dezembro, os japoneses perderam 29 aviões e um soldado foi capturado. Foi a baixa do Japão. A baixa dos Estados Unidos. 2.403 mortos. Mais de 1.150 feridos. 5 couraçados afundados. 3 danificados. 3 cruzadores afundados. 3 contra-torpedeiros danificados. 188 aviões destruídos e 155 aviões danificados. Por eles não terem respeitados os avisos de advertência. Essa ilustração nos mostra que devemos estar alertas aos avisos que Jesus deixou para nós em sua palavra. Amém? 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí, mas eu tenho que ter medo? Não! Deus nos deu autoridade contra principados e potestades, e para pisar em serpentes. E se até bebermos alguma coisa mortífera, não nos fazer dano. É o que o Senhor fala lá para nós em Marcos 16. Mas, quem não vigia e ora é um alvo fácil para Satanás. E para Satanás, é um alvo fácil para o diabo e é um alvo fácil para a sua própria natureza carnal. Porque nós não podemos esquecer que a luta não vem só do lado de fora, vem do lado de dentro também. Porque as coisas que partem de nós, do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa, como já nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5. Amém, queridos? Então nós devemos vigiar. Mateus 24, 44 diz: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estai apercebidos. Apercebidos significa uma palavra interessante. Estai apercebidos, não é? Você fala, está apercebido, você tem que estar o quê? O significado da palavra percebido é notificado, avisado, preparado, prevenido, provido, fornecido, munido e abastecido. Então é interessante, se você traz isso lá para a guerra do Pacífico, lá no Havaí, eles não estavam apercebidos, apesar de terem sido avisados. E há muito cristão nos dias de hoje que está recebendo avisos e não está apercebido. Vive como se não tivesse sido notificado, avisado, preparado, prevenido, provido, fornecido, munido e abastecido. Você se abastece buscando a Deus em oração. Amém? Em oração. Leitura da palavra. Uma vida de consagração a Deus. E quando eu começo isso? Semana que vem. A gente não começa regime na semana que vem? A gente não começa a cuidar da saúde semana que vem? Aí o infarto vem antes. Não é? A gente não deixa tudo para a semana que vem? Porque a nossa natureza humana é procrastinadora. Procrastinador é quem deixa tudo para depois. Deixa para depois. Buscar Deus não, depois. Mudar de vida depois. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho a vida. A Sandra tinha um primo.
que na verdade era primo do Dede, filho do tio Jim, né? O tio Jim não era tio do Dede? E ele não era filho do tio Jim? Ele era primo do Dede, mas tinha a idade da Sandra. Ele era 2 anos mais velho que a Sandra. Sandra tinha 17 e ele tinha 19. Eles trabalhavam numa borracharia que o Dede tinha. A Sandra e ele disputavam corrida. A corrida deles era o seguinte: ver quem trocava um pneu mais rápido. Pergunta se ela troca pneu hoje. Troca nada, ela tem marido. Entendeu? Põe a mão no pneu, não, deixa que o marido põe. Mas se precisar e ela estiver sozinha, ela se vira. Sabe trocar. E também eu não vou deixar ela trocar pneu, né? Ela bate em mim se eu fizer isso. Bom. Então, amados, a Sandra falava para o sobrinho: você precisa ir na igreja, você precisa mudar de vida. Pregava, 17 anos, era líder de jovens na igreja dela. Me lembro bem, foi nessa época que eu pus meus olhos nela, tomei o primeiro fora. Falei, preciso melhorar bastante para ser candidato a alguma coisa. Porque o padrão dela era alto. Então, aí Deus precisou tratar muito ela para mostrar que eu era o cara. Né? Para eu poder chegar e dizer, esse cara sou eu, para ela. Porque eu estava longe disso. Porque demorou, foi com 21 só que eu cheguei lá. Não, mas perseverei. Valeu a pena, amém? Glória a Deus. Então, amados, ela pregava para o cara: você precisa de Jesus. Ele respondia assim. Ela já contou isso aqui. Sandra, é o seguinte: eu sou muito novo. Claramente, vou aproveitar a vida. Quando eu for velho, eu vou pensar em ir para a igreja. Quando eu for velho, eu penso em ter um compromisso com Cristo. Foi essa a palavra dele. Passado pouco tempo, ele foi assaltado, ele tinha uma moto, ele foi assaltado, os ladrões levaram a moto dele, ele ficou com raiva, pegou a moto de um amigo, correu atrás dos ladrões, os ladrões chutaram a moto dele, a moto caiu no chão, ele bateu a cabeça na guia e morreu. Ele não chegou na velhice. Morreu com 19 anos. Tem muita história assim. Mas ele foi alertado. Não respeitou os avisos. Não respeitou os avisos. Cuidado. Enquanto cristão hoje, irmão, cristão, hein? Não está respeitando os avisos. Porque os alertas de Jesus é para os cristãos, é para a igreja, é para todos. Mas aquele que já está na casa do Senhor, aquele que já frequenta a igreja, aquele que já fez um pacto com Jesus, já entregou o aviso, é para ele também. É para ele que está dando brecha, que está no pecado, que está na vida dupla, que não está guardando os seus olhos, que não está guardando o seu coração, que não está guardando os seus pensamentos. O aviso é para nós, amém? Por isso que eu pergunto, Jesus vem como um ladrão para você? Você vai brincar de ser cristão ou vai... Irmãos, eu já falei isso porque um tempo na minha vida eu brinquei de ser cristão. Precisava ter um compromisso sério com Cristo. E quando eu mudei e quis ter esse compromisso e consegui, eu falo, até crente me perseguiu. Porque você incomoda. Foi impressionante. Me lembro de uma vez um cara falou para mim no trabalho, porque eu era muito piadista. Eu sou até hoje. Mas ele queria que eu contasse aquela piada. E eu falei, não, essa piada eu não conto mais. O cara ficou com raiva de mim, não falou mais comigo. Não falou mais. Deixou de ser meu amigo. Assim. Aí você tenta conversar, porque ficou com raiva. Você é radical, você é isso. Entendeu? Mudança de vida. Isso é um exemplo pequeno. Glória a Deus.
Então, amados, a palavra de Deus nos diz que Sansão era um juiz em Israel. Sansão tinha uma aliança com Deus, motivo pelo qual havia nele uma unção de força sobrenatural sobre a sua vida. Sansão sozinho enfrentava um exército, tamanha força que ele tinha, e era necessária, porque naquele tempo as coisas se resolviam na espada, guerra mesmo, era o tempo, então era guerra. O que fez? A sua carne, ou a sua natureza humana, o levou a possuir prostitutas e mulheres dos filisteus. Juízes 16:1, ele saía com prostituta. Juízes 14, 16, 4, ele olhava para as mulheres, ele saía com as mulheres dos filisteus, que era proibido. Ele não estava nem aí. Sansão terminou cego. Precisou ficar cego para voltar a enxergar espiritualmente. Perdeu a visão que o levava a correr atrás da mulherada, para ele poder enxergar que aquilo estava destruindo a vida dele. E ele desprezava a unção de Deus que estava sobre a vida dele. O talento que Deus colocou na vida dele. Amados, ali a passagem das virgens, a gente podia fazer um estudo outro, mas ali, a passagem das virgens, que fala sobre o final dos tempos, fala sobre os talentos. Talento que Deus nos dá tem tudo a ver com o final dos tempos. Com o momento de Deus pedir conta daquilo que Ele colocou na sua vida. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na sua vida? Os talentos que Deus depositou na tua vida. Que a multiplicação daqueles talentos é figura daquilo que você faz com o que Deus deposita na sua vida. O que não fez nada foi condenado. Está entendendo? Então é interessante. Sansão terminou cego e só depois que ele ficou cego é que sua visão espiritual voltou. E a sua força voltou. E aí ele matou milhares na morte dele. Milhares de filisteus. Cumprindo o chamado dele, que era, ele tinha sido levantado para começar a libertar o povo do jugo dos midianitas e dos filisteus. Falta de vigilância expõe nossas fraquezas. Todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem. Mas quando você não vigia, as fraquezas afloram. A tua natureza humana aflora. Então a tendência humana é começar as mudanças sempre depois. Regime, caminhada, melhor alimentação, cuidar da saúde, ir ao médico. Ou seja, o ser humano é um procrastinador. Eu já falei tudo isso. Com as coisas espirituais é da mesma forma. Há uma voz interior nos dizendo: você precisa mudar de vida, você precisa entregar sua vida para Deus, você precisa começar a ter uma vida de oração, você precisa acertar aquela situação com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu irmão, mas sempre o mais importante acaba ficando para depois. E a gente vai levando a vida. Deixa a vida me levar. De qualquer jeito. Apocalipse. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo do Apocalipse são as cartas para as igrejas. As igrejas da Ásia, as igrejas da Turquia. Hoje, aquela área onde é a Turquia, mas na época a igreja da Ásia. Aquela região, que foi uma região cristã no início do século. Uma região onde houve muitas conversões. Muitas igrejas grandes. E numa dessas cartas Jesus diz que ele vem como ladrão para quem não está. Aí o aviso é interessante. Ele vem como ladrão, mas para quem? Para quem não está vigiando. Apocalipse 3, 1 a 3. Deixa eu ler para vocês. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.
Você não sabe que horas virá. E virá. Então, aquela vida assim, eu vou levando, estou brincando, tudo bem, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, e que ninguém se mete, ninguém tem que falar nada da minha vida. E se falar, ainda processo. Hoje em dia a coisa está assim. E Jesus fala, cuidado. Que quando eu vier, para quem não está vigiando, eu venho como um ladrão. Pego de surpresa, sem você saber. Quem já foi assaltado aqui? Já foi. Não deu para escapar. Você não sabia. Quando você vê, o cara sai do meio da favela, com a arma, aponta para você, e manda você tirar o teu tênis, dá o dinheiro que você tem, e ir embora para casa de meia. Foi assim comigo. E Deus teve misericórdia, porque ele era menor que eu, mais novo, eu tive vontade de reagir, porque eu achei que a arma era de brinquedo. E eu não reagi, graças a Deus. Fiquei tranquilo, fui embora. Depois eu descobri que ele era bandido mesmo, matou o pior bandido da favela, e ainda prometeu que ia me pegar no dia 10. De fevereiro. De 1980 e alguma coisa, 84, 85. E eu falei, e agora? Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, vou sair dessa empresa. O que é isso, onde eu estou trabalhando? No dia 9, a mulher que fazia a faxina na empresa, contou para mim e para o pessoal, é o seguinte, ele falou que vai te pegar dia 10, dia do pagamento. No dia 9, eu olhei da janela da empresa e vi um carro da polícia fúnebre. Nunca tinha visto. Aí o carro saindo de lá da favela, falei, o que aconteceu, né? Aí a mulher veio e falou, é o seguinte, sabe aquele cara que ia te pegar no dia 10? Que ia te pegar amanhã? Falei, sei. Ele fugiu. Ele matou o pior bandido da favela. Ele e 2 amigos. Fugiram, sumiram daqui. Se eu falar assim, graças a Deus, é horrível, né, irmãos? Seria horrível eu falar um negócio desse. Então eu não falei. Graças a Deus que ele fugiu. O cara matou o pior bandido. Coisa assim de Cidade Alerta, da Atena, aquelas coisas assim, sabe? Foi embora. Aí, passado um tempo, eu saí de lá e fui trabalhar no Banco Nacional de Ibirapurinha. O dono do ferro velho, que era atrás da empresa, vai lá no banco e eu pergunto, e aí, tudo bem e tal. Passados uns meses, eu falei, e aquele garoto, bandido, que matou o bandidão na favela? Eu falei, não, a polícia já matou ele. 15 anos de idade, já estava morto. Que desgraça, irmãos. Que vida. Aí o rapaz já tinha morrido já. A polícia pegou ele. Vida de bandidagem. E eu achei que eu ia reagir no dia em que eu vi ele. Tinha tomado um tiro. Porque se ele teve coragem de matar o pior bandido da favela, eu era tiro-alvo para ele. Fazer treino. Então, amados, terminando, vou terminar agora. Amém? 4 coisas para você guardar. Provérbios 4, 20 a 27. E nós vamos orar. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém?
Então, versículo 23, coração, no coração está a fonte dos nossos desejos. Na verdade, é na mente. Mas a Bíblia, porque está localizada no cérebro, mas a Bíblia diz coração. Tudo que é sentimento, emoção, se refere ao coração, mas é coisa que você pensa, então é na mente. Então, porém, quando se fala na Bíblia de emoções, desejos e sentimentos, se fala do coração e não do cérebro. E muitas vezes nós erramos por ouvir apenas a voz do coração, ou seja, a voz das nossas emoções e dos nossos desejos, que por sua vez nem sempre estão tratadas o suficiente para decidir a coisa certa. A Bíblia também nos ensina que onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso Deus, o nosso tesouro. Onde está o teu coração? Por isso temos de procurar ter um coração voltado para o Senhor e sempre ouvindo a sua voz e não a voz das emoções. Segundo, versículo 24. Nossa palavra tem poder e autoridade. O que sai da nossa boca será usado pelo Espírito de Deus ou pelo diabo. Quando usamos a boca como um canal de bênção, é como se ela fosse um manancial de águas cristalinas. Porém, quando a usamos para amaldiçoar ou fazer comentários pecaminosos, a nossa boca fica como uma rede de esgotos, por onde só passa aquilo que deve ser lançado fora. Como sua boca tem sido usada? Amém? Versículo 25. Os olhos são o principal meio de entrada das informações que recebemos de tudo que nos cerca. Podemos afirmar que é uma grande porta para que os desejos cheguem ao nosso coração. Por isso devemos vigiar o que olhamos e como olhamos. Devemos lembrar também que o primeiro olhar não pode ser evitado, porém os demais podem. Ou seja, quando olhamos para algo que não devemos ver, temos de evitar o segundo olhar, já que o primeiro não pode ser evitado. Mateus 6,23 fala que se os teus olhos forem bons, haverá luz em ti, mas se eles forem maus, quão grandes serão as trevas em ti. Então, amado, você sabe o que os seus filhos... Eu escrevi para não esquecer. Você sabe o que os teus filhos têm visto na internet? O que você tem visto na internet? O que os teus filhos... Teu filho, você está cuidando direito da tua casa. Você é que cuida da sua casa. Presta atenção aqui. Você é que cuida da tua casa, da tua família. Fica esperto, meu irmão. Fica ligado. Criança começa a ver pornografia, fica viciado. Pornografia está viciando mais que álcool e cigarro. Irmãos, quando eu era criança, eu comecei a ver pornografia. Foi uma luta para deixar. Criança. Então, fique esperto com teus filhos. Amém? Você cuida dele. Olha o que está passando na televisão aberta hoje, ou televisão, canal pago. Bloqueia. Bloqueia o canal, querido. Bloqueia a idade. Dá para fazer tudo isso. Se perguntarem para mim, em casa é bloqueado com 14 anos. 14 anos. Ah, filme de 16, não dá para ver. Não dá. Outro dia tinha um filme de 16, com cena de sexo, faltou só ser explícita. 16. Não dá para ver. Então, bloqueamos, 14 anos. E mesmo assim, o que eu falava muito tempo atrás, eu falo hoje. Eu preciso voltar a falar. Porque se eu não volto a falar, Deus me muda daqui e fala, você parou de falar? Eu ponho outro que vai falar. Amém? Então, cuidado com o horário de risco. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado, irmão, horário de risco. Teve um canal que eu bloqueei, porque depois das 10 era um lixo. Na verdade, melhor seria, olha lá o radicalismo, melhor seria nem ver televisão. Mas eu gosto de sofrer e de vez em quando eu vejo o jogo do Palmeiras. Né? Isso aí. Então, amados, vigia para que Jesus não venha sobre a tua vida como um ladrão. E terminando, versículo 26, os pés são eles que nos conduzem aonde queremos ir.
porém temos de vigiar certos lugares, certos lugares que os crentes, os cristãos, os santos não devem pisar, a não ser por ordem expressa do Senhor, a fim de se cumprir os seus propósitos para o reino de Deus. O Senhor nos chamou para usar os nossos pés para anunciar as boas novas. Amém? Bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas. Aleluia. Devemos lembrar que os nossos pés são usados para conquistar territórios e pisar no inimigo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. O título dessa pregação é Vigiar e Orar. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Você não vai precisar vir à frente, porque eu penso que, e eu entendo que, essa exortação é para toda a igreja. Amém? Não precisa vir à frente. Mas, queria saber hoje, também eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu queria saber, se há alguém aqui essa noite que quer entregar a vida para Jesus, que nunca tenha feito isso, levanta a mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Falar, Senhor Jesus, eu quero hoje fazer uma aliança contigo. Não quero mais perder tempo. Jesus te recebe do jeito que você é. A tua disposição é deixar que Ele te transforme. Amém? Então levanta bem alto a mão. Quem quer hoje entregar a vida para Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queria que um irmão estivesse perto dessa pessoa e orasse comigo. Feche os olhos, todo mundo. Quem estiver próximo, ore com essa pessoa que está entregando a vida para Jesus. Ore com ela. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, essa noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço, Jesus, seja o Senhor do meu coração, da minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda, Jesus, a caminhar conforme a tua boa e perfeita vontade. Eu peço isso em teu nome, Jesus. Amém. Senhor, abençoa estas vidas hoje, que estão entregando a vida para ti, que estão fazendo essa oração de entrega, colocando o coração, sua vida nas tuas mãos. Senhor, eu te peço, dá para elas experiências, que elas possam sentir o teu amor, a tua paz, o teu carinho na vida delas essa noite. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, minha outra pergunta é o seguinte: se você hoje está aqui e sentiu no seu coração que você deve hoje dizer, Jesus, eu preciso mudar de vida. Você já entregou a tua vida para Jesus, você já conhece a palavra, você já veio na igreja, e hoje você está aqui consciente que precisa algo novo acontecer na tua vida. Você não precisa me dizer por quê, mas que precisa de uma mudança radical na tua vida, porque você não está, talvez, levando o Evangelho com seriedade, como você deveria levar. E talvez você só é um ouvinte, que tem um pouco de temor, que vem na igreja, mas você entende hoje, eu não posso ficar assim, eu preciso ter um compromisso mais sério com Cristo. Você precisa estar disposto a isso.
e deixar também ele fazer essa mudança. Um dia eu fiz isso, já estava na igreja, mas eu cansei, no meu caso, de ser crente hipócrita. Isso não quer dizer que eu sou perfeito e que eu não peque, mas eu cheguei um dia e falei: opa, chega, Senhor, tem que ter uma mudança na minha vida. O Senhor tem um chamado para mim, o Senhor me deu talentos, o que eu estou fazendo com isso? Então, se você hoje entende isso, também, levanta a tua mão bem alto, que eu quero orar, nós vamos orar por você. Eu vou orar, não vou te chamar à frente não. Levanta alto, se você entende isso hoje, glória a Deus. Não vou perder tempo fazendo apelo. Amém? Levantou a mão, eu vou orar. Senhor Jesus, o Senhor está olhando para esses irmãos que levantaram a mão hoje, que entendem que precisam ter um compromisso sério contigo. Talvez alguns aqui precisando ter uma volta para ti, Senhor. Eu peço essa noite que o Senhor os perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor tenha misericórdia dos seus pecados, da falta de zelo, da falta de dar atenção para os avisos de advertência que estão na tua palavra. Para esses hoje, Senhor, que não querem ser pegos de surpresa, mas querem ser encontrados vigiando na tua volta. Pai, em nome de Jesus, toca esses corações, visita-os com o teu poder, manifesta sobre eles a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, renova o teu chamado, renova a tua unção na vida deles, renova, Senhor, os teus propósitos, fala com eles, ó Deus, das formas como o Senhor quiser falar, até dando sonho, se for preciso, Pai. Fala com cada um, Senhor, hoje. E restaura o chamado deste, Senhor. Porque um dia o Senhor fez isso na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela coragem destas vidas, pela coragem destes irmãos. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-os. Eu te peço hoje, capacita-os. Capacita-os, ó Deus. Fala com eles, Senhor. Renova a chama no coração, renova a unção, renova o azeite nessas vidas, Senhor. Renova o propósito, a determinação de andar na tua presença, de te buscar, Pai. Opera um renovo na vida destes irmãos essa noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E a última oração vamos fazer todos juntos. Escreveu essa oração em 31 de agosto de 2003. Então feche os seus olhos e ore comigo, amém? Como eu falei, essa exortação é para todos, toda a igreja. Então repita comigo: Pai de amor, nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos perdoa se não temos vigiado como deveríamos. Nos perdoa, Senhor, por deixarmos sempre para amanhã. Ajuda-nos, Pai, a guardar os nossos olhos do mal, a guardar os nossos lábios de falar algo que nos traga condenação. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente dos maus pensamentos. Ajuda-nos a rejeitarmos os pensamentos de impurezas, de imoralidade, de inveja, de cobiça, de amor ao dinheiro, de adultério, de mágoas, rancores, desejo de vingança, idolatria e hipocrisia. Senhor, enche-nos do teu Espírito, da tua alegria, e ajuda-nos, Senhor, a sermos perseverantes em te seguir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.